Gente, o desemprego melhorou em 22 estados brasileiros no último trimestre, nos últimos 3 meses, mas as desigualdades aqui no país seguem altas. 4 estados do Nordeste estão entre os 5 piores índices do país. Mulheres e negros seguem como os mais prejudicados pela falta de oportunidades no mercado de trabalho. São dados do IBGE, Priscila Yasbeck já aparece isso na sua tela para a gente detalhar essas informações. Contigo, Pri. Vamos lá, então. Vamos trazer esses recortes dos dados do IBGE. A gente já tinha visto que a taxa de desemprego recuou de 11,1% no primeiro trimestre para 9,3% então no fechamento do segundo trimestre, mas hoje o IBGE traz esses detalhes, esses recortes por estados, também por gênero, por escolaridade, faz um detalhamento maior desses dados. A gente tem aqui, então, as maiores e as menores taxas de desemprego. Dá para perceber que entre as regiões com maior desemprego, tem os estados do Nordeste que se destacam, então tem Bahia ali liderando a lista com mais de 15% de desemprego. Se a gente comparar a Bahia com Santa Catarina, a taxa de desemprego na Bahia fica 3 vezes maior do que a taxa de desemprego em Santa Catarina. Então, dá para ver uma disparidade muito grande nesse sentido. E também dá para perceber que o Rio de Janeiro é o único estado que não está nesse eixo norte-nordeste, que também aparece com uma taxa de desemprego bem alta, o que é fruto, também estava conversando agora com o Bruno Imaizumi, lá da LCA, ele falou que é fruto de um estado que é marcado por criminalidade, por corrupção, então a taxa de desemprego também fica maior no Rio de Janeiro. Aí a gente tem do outro lado as menores taxas de desemprego que aparecem aí com destaque em estados que têm uma produção muito forte do agronegócio, é o caso, por exemplo, do Mato Grosso. Santa Catarina, um estado muito avançado em termos de indústria, de tecnologia, também aparece aí com uma taxa menor, e os destaques também dos estados do norte, então Tocantins e Roraima, que também aparecem com um destaque com uma taxa de desemprego abaixo da média do Brasil, que fica em 9,3%. Esses estados também podem ter um efeito de pessoas que ainda não voltaram para o mercado de trabalho, um mercado de trabalho menos aquecido, mas que aí tem essa discrepância com a taxa de desemprego, porque a taxa de desemprego ela mostra um retrato entre as pessoas que estão procurando emprego. É sempre bom lembrar, né? As pessoas que não estão procurando emprego não aparecem exatamente nas estatísticas, então isso pode trazer um efeito aí, principalmente para esses estados do norte, isso segundo a explicação do Bruno Imaizumi lá da LCA. A gente vai trazer também uma outra tela que mostra então os destaques de recorte por gênero, por escolaridade e também por raça. Eu não sei se a gente está com essa arte pronta. Ainda não, mas se você quiser, você tem os dados aí? Eu tenho os dados aqui, só 2 segundinhos. Faz ao vivo. A gente tenta caprichar na arte, às vezes não fica pronto. Eu tô reparando ali que seu ponto tá fora do seu ouvidinho, amor. Ai, que bom. Eu tava levando alguma bronca, que eu não sabia. E a Camila te chamando, entendeu? Não, eu falei pra ela, Cami, vou fazer uma entrevista, você me fala qualquer coisa, e aí já chegou a hora. Mas vamos lá, a gente continua aqui. Vou manter a seriedade para falar desses dados, que aí esses dados, infelizmente, mostram uma disparidade muito grande aqui no mercado de trabalho. Então, a desocupação entre gênero, ela mostra que a taxa de desemprego está em 7,5% entre os homens, 11,6% entre as mulheres. Então, uma taxa muito maior entre as mulheres. O recorte por escolaridade mostra que o desemprego está em 15,3% entre aqueles que têm um ensino médio incompleto, cai para 9,9% entre aqueles que têm o superior incompleto e cai ainda mais para 4,7% para aqueles que têm o superior completo. Ou seja, quem tem superior completo tem um desemprego, enfrenta um desemprego que é cerca de 3 vezes menor do que quem tem o ensino médio incompleto. E também o recorte por raça, que também mostra muito essa disparidade aqui no Brasil. Então, os brancos, o desemprego fica em 7,3%, entre os pretos, 11,3% e entre os pardos, 10,8%. É importantíssimo a gente destacar esses dados, principalmente esse recorte do IBGE, é a mesma taxa de desemprego que a gente já tinha visto há algumas semanas, mas com esses recortes aqui que são importantíssimos para mostrar que o Brasil, ele traz disparidades muito grandes e sensações muito diferentes em termos de economia, né? Então, tanto quando a gente fala de inflação, que a inflação de alimentos afeta muito mais a população de baixa renda, o desemprego também afeta muito mais os pretos, os pardos, as mulheres e quem não tem um nível de escolaridade
muito alta. Então, quando a gente fala que o desemprego está melhorando, é por isso que, às vezes, na prática, muitas pessoas não sentem isso, justamente por causa dessa disparidade muito grande que acontece tanto entre raça e gênero, quanto entre as regiões do país. A gente